João capítulo 5, de 10 a 15. Deus, nós estamos diante da sua bendita palavra e somos limitados para alcançar a profundidade da sua verdade. Reconhecendo isso, te pedimos que o teu Espírito ilumina-nos para isto. Abra nosso coração para recebê-la de bom grado, para aplicá-la à nossa vida. E sustenta este que te fala, para que eu possa transmitir aos teus filhos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto, a partir do versículo número 10, do capítulo 5 de João. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por favor, assentem-se, irmãos. Olhando para esse texto, Deus me mostrou algo que é bastante comum no mundo. Os que não sabem quem os salvou. As pessoas que ainda não sabem que foi Jesus que salvou-as da condenação do pecado. Eu fico pensando, irmãos, quantas coisas maravilhosas nós desfrutamos nessa vida e não sabemos, e talvez não nos ocupamos em saber quem nos concedeu. Nós tomamos um copo de água, saciamos a nossa sede e raramente pensamos que isto é uma grande maravilha. Quando nós lemos o Salmo 103 hoje, aquele homem que teve esse sentimento, que ordenou a sua alma dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios para conosco. Então isso é bastante comum entre nós, irmãos, desfrutar de coisas boas, maravilhosas, e não nos ocuparmos de saber quem nos concedeu. Este fato bíblico que acabamos de ler é um dos exemplos que Deus quer nos ensinar, ou uma forma de nos ensinar, de ilustrar uma cura maravilhosa, grandiosa, que não foi identificada pelo seu beneficiado.
Os judeus perguntaram àquele paralítico, 38 anos de cama, de catre. Quem sabe o que é catre aqui, irmãos? Conhece catre? Ninguém conhece catre? A Nilda conhece, conhece? Zé Poto conhece também, Leontina. Catre era as camas de antigamente, tá, irmãos? Hoje é baú, né? Mas era aquelas camas de roça, né? Onde o casal tinha que dormir bem pertinho, Robson, porque era estreitinha, né? Então chamava-se catre. E é naqueles catres que se carregavam também os enfermos. E aquele homem que nós aqui lemos tinha 38 anos que estava nesse catre. E não tinha colchão d'água naquele tempo também. E nem casquinha de ovo, né? Casquinha de ovo, se chama aquela, né? Exato. E aquele homem foi curado por Jesus. E logo a seguir perguntaram: quem te curou? Quem te mandou carregar o teu catre? Ah, eu não sei. Isso aqui, irmãos, não é meramente uma história contada. É uma lição a ser ensinada. A dívida do pecado, a enfermidade da alma humana, foi paga por Jesus, mas a maioria não sabe dessa salvação. Eu estava lá revendo essa mensagem hoje à tarde na minha casa e me lembrei daquele hino número 7 do cantor cristão, das maravilhas divinas. Lá na sua estrofe, o seu amor aos homens perdidos, das maravilhas são as maiores, ou é a maior. Então, meus irmãos, essa maravilhosa graça de Deus, que está disponível para todos os homens, toda a humanidade, para tomar posse da sua justificação por Jesus, não é sabida da maioria da humanidade. E eu pensei em compartilhar com os irmãos a forma de que mais pessoas possam saber que Jesus a salvou na cruz do Calvário. E eu separei aqui alguns textos, 3 ideias, para nós sabermos que Jesus nos salvou. O primeiro ponto, o Mateus, não sei se o Estevão, sim. Sabemos que Jesus nos salvou quando buscamos a conhecê-lo. Buscar a conhecer Jesus. Parece uma coisa meia óbvia, meia redundante. Não, não é não. São pouquíssimas pessoas, irmãos, que buscam conhecer a Jesus. Aliás, a Bíblia diz que não há, além de não haver um justo, nenhum sequer, não há também nenhum que busque a Deus. Romanos capítulo 3. Então o homem só vai saber que Jesus, aquele ato salvífico daquela cruz do Calvário, foi para salvar a sua alma, a partir do momento que ele dá o primeiro passo de buscar a conhecer quem é Jesus, quem o curou. E o verso 14 que nós lemos é o exemplo disso. Aquele paralítico de 38 anos, numa maca, ele vivia em uma das portas dos grandes muros que rodeavam Jerusalém, a Porta das Ovelhas. E naquele lugar tinha um tanque chamado Betesda, que as pessoas criam que o primeiro que descesse aquelas águas, quando elas fossem agitadas por um anjo, eram curadas. E aquele paralítico jamais conseguiria fazer isso à frente dos que estavam melhor um pouquinho que ele. Betesda significa, irmãos, casa de misericórdia.
era um lugar nas portas das ovelhas que abrigava pessoas moribundas, pessoas enfermas, pessoas acamadas, pessoas sem recursos. E eles criam exatamente ali, no balançar daquelas águas, para uma cura por dia. E aquele homem estava há 38 anos esperando essa cura. E ela chegou. E Jesus a realizou. Como é aquela porta dava acesso para o templo de Jerusalém, aquele homem no verso 14 nos faz entender que poderia encontrar quem o salvou no templo. Por isso o verso 14 diz que mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, aquele homem quando buscou a Jesus, em primeiro lugar o texto nos ensina que Jesus se revelou a ele. Jesus o encontrou e disse: você está curado. Então, quando nós buscamos a Jesus, ele se revela a nós, ele se mostra a nós. Jesus tem todo o interesse de que o homem o encontre, porque ele sabe a total necessidade do homem de encontrar a Jesus. Então ele se revelou a ele. E observa os irmãos no verso 14, que Jesus o instruiu a uma nova vida, a uma nova forma de viver. Quando ele disse: olha, tu já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, essas são as marcas de quando nós encontramos com Jesus. Nós lembramos de tudo que custou para Jesus para perdoar os nossos pecados. E nós passamos a ter todas as motivações necessárias para seguir essa palavra de Jesus. Não viver mais no pecado. Pecar, nós vamos, de uma hora para outra, acabar pecando aí. Mas voltar para a prática do pecado, nós estamos dizendo: Jesus, você me perdoou, mas eu recomeço uma nova vida aqui, que vou precisar do teu perdão outra vez. Só que tem um detalhe, irmãos. Jesus morreu uma única vez para o perdão de todos os pecados. Por isso, o pecador que busca Jesus, que o conhece e que não segue as suas instruções, Jesus disse: coisa pior pode te acontecer. A coisa pior é essa, irmãos. Um homem buscar a Jesus, saber que ele o curou dos seus pecados, e rejeitar a sua cura, e voltar ao mundo do pecado. Isso é a pior coisa que pode suceder na vida de um homem. O apóstolo Pedro descreve isso de uma forma muito forte, dizendo que esse estado, ou seja, o estado de um homem que foi curado por Jesus e voltou ao seu pecado do passado, é um estado pior do que o primeiro, que ele não tinha antes de conhecer a Jesus, ou seja, o primeiro antes de conhecer a Jesus. Então, amados, o mundo está curado dos seus pecados, mas os homens não sabem quem fez isso por eles. E a forma de saber é buscá-lo.
Como é que nós fazemos isso? Aquele homem foi no templo e encontrou Jesus ainda em pessoa. Hoje ele não está mais entre nós, porque ele cumpriu a sua missão salvífica. E o Pai o ressuscitou ao terceiro dia e o levou para os céus. E lá ele está à direita do Pai. A Bíblia diz que ele está intercedendo por cada um de nós. Como é que nesse tempo o homem pode então buscar a conhecer Jesus? O texto de João capítulo 5, você está aberto a sua Bíblia aí? Acompanhe o verso 39 e 40. Se o Estevão quiser projetar, pode. Mas nós vamos ver na Bíblia aí, irmãos. 5, 39 a 40 é a forma que todo homem pode encontrar Jesus hoje. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E vamos ver junto o finalzinho, irmãos? São elas mesmas que testificam de mim. O que é testificar? É provar que Jesus é real, que a sua salvação foi aceita por Deus. O seu sacrifício foi um sacrifício pleno e satisfatório, para que Deus olhasse para nós e dissesse: mediante o teu arrependimento, mediante a tua confissão de pecados, mediante a tua fé em Jesus que morreu por você, os teus pecados estão perdoados. E estando os teus pecados perdoados, no final de todos os tempos, eu te levarei para uma eternidade comigo nos céus. Mas aí acontece o que a gente vê no verso 41, 39, que eu li o 39, né? Isso mesmo. O verso 40. O próprio Jesus dizendo: contudo, ou entretanto, não quereis vir a mim para terdes vida. O homem busca Deus, busca Jesus, o encontra e sabe que a vida que ele não tem está em Jesus. A vida que nós não temos é a vida eterna, irmãos. Nós temos uma vida temporã, ou temporária, que vai durar aí 70, 80, eu espero 90, 120 talvez, quem sabe. Não se assuste, irmão, acho que eu não chego lá não, tá? Isso não é a vida, irmãos. A vida é aquela que Jesus veio trazer para nós. A vida que ele veio devolver, a vida que nós perdemos no Éden. Quando Adão e Eva desobedeceu o Criador, eles perderam essa vida que a sua geração nasceu sem ela. E Jesus veio devolvê-la para nós. E ele diz: contudo, vocês não quereis vir a mim para terdes vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo não sabe, não conhece que Jesus o salvou da verdadeira morte. Por isso eles não querem. Eles acham, o mundo acha que a vida dele é a vida que ele vive. Que a maravilha da vida que ele vive é essa: comer, beber, dormir, festejar. Como fez a nação de Israel, na ausência de Moisés, buscando as leis no Sinai. Eles levantaram-se para comer, dançar e divertir. Essa é a vida que o mundo imagina ser vida, irmãos. Mas a vida verdadeira, não temporária, só há em Cristo Jesus. E nós, igreja, precisamos trabalhar muito para que os homens saibam e digam: foi Jesus que me salvou. Para que os homens, ao chegar à porta do céu, no final da sua vida,
e Deus perguntar: por que é que eu devo abrir o meu céu para você? E os homens responderem: porque eu criei em Jesus que me salvou naquela cruz. Ele saiba disso. A segunda forma de sabermos que Jesus nos salvou é o número 2, quando passamos a testemunhar do seu amor e poder a outras pessoas. Isso é uma forma, irmãos, de saber que Jesus nos salvou. Quando nós começamos a testemunhar, primeiro, o amor de Deus para conosco e o poder de Deus, do sangue de Cristo Jesus, para nos perdoar dos nossos pecados. A exemplo do paralítico. Os irmãos observam o versículo 15, que ele fez isso. Não sei se dá para o Estevão projetar. Você está em João 5,15, por favor, abre aí, meus irmãos. Depois que ele encontrou Jesus no templo, Jesus deu as orientações para ele. O verso 15 diz: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Quantas vezes eu e os irmãos já dissemos a alguém que Jesus nos curou dos nossos pecados? Foi Ele. Quantas vezes nós tivemos a hombridade, a coragem de dizer para aquele nosso amigo ateu, aquele nosso ex-amigo e colega de, quem sabe, de cervejinha: meu amigo, Jesus me salvou. Hoje eu tenho a verdadeira vida. Aquele homem ali não teve dúvida. Ele sentiu-se tão seguro da salvação de Jesus, que ele não temeu aos judeus, que o estavam querendo condená-lo ali por trabalhar no sábado, no sabate. Porque os judeus acreditavam que quem trabalhasse no sábado estava condenado à perdição eterna. É isso mesmo, irmãos. E lamentavelmente ainda tem gente que estão aí pregando essas coisas. E sábado é dia de não fazer nada, exceto comer, dormir. Então não deveria comer também. Irmãos, quando é que trabalhar é pecado? Trabalhar dignamente nunca será pecado. É honroso para o homem. Então aquele homem não temeu os judeus. Destemidamente ele disse o que nós lemos no versículo 15. Disse aos judeus que foi Jesus quem o havia curado. Que nós possamos, irmãos, seguir o exemplo desse homem, estar testemunhando de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Seja no nosso professor de faculdade, seja no médico que nos atende, seja naquele amigo que eu já falei, seja lá para os nossos pais, familiares, filhos que ainda não entendem que a vida está em Jesus. Nós dissermos com toda a segurança, amor e ousadia: em Jesus está o poder de Deus para perdão de todos os pecados, para a justificação de todo homem injusto por causa dos seus pecados. E hoje eu sou um curado de Jesus. As pessoas haverão de saber disso. Aquele homem fez. Que façamos nós, irmãos queridos. Eu queria destacar com os irmãos aqui nesse texto que esse amor, esse poder que aquele homem testemunhou para os judeus, se não fosse esse amor de Jesus, nós não teríamos sido salvos.
Jesus foi exortado, quando viveu como homem aqui neste mundo, a não ir à cruz. Os seus próprios apóstolos o chamaram para reuniões de lado para dizer: o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode morrer, porque o Senhor é um homem justo, bom. E Jesus repreendeu aqueles homens que não tinham ainda entendido que eles precisavam da morte de Jesus na cruz para ser perdoados dos seus pecados. E Jesus nos amou de tal forma que morreu naquela cruz por todos nós, por toda a humanidade. E eu tristemente constato que a maioria dos seres humanos não sabem que Jesus os curou do pecado, que não se preocupam em pensar nisso, que muitas vezes assiste um filme sobre lá o Calvário de Jesus, que lê um livro que fala que Jesus Cristo marcou a humanidade, que morreu numa cruz, mas jamais se colocam como o alvo daquela graça, daquele favor que Deus lhes prestou na pessoa de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, testemunhamos disto falando do que Ele fez em nossas vidas. Mas pastor, é tão difícil a gente falar essas coisas para as pessoas. Eu não tenho esse dom. Eu tenho 24 anos que estou aqui com os irmãos pregando a palavra, pastoreando essa igreja. E em todos esses 24 anos eu ouvi não de uma, mas de muitas pessoas dizerem: eu não tenho o dom de evangelismo. O irmão me perdoa. Eu não posso concordar com isso. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando o nosso corpo. Não é isso que a Bíblia diz, irmão? Paulo perguntou aos crentes de Corinto: vocês não sabem que o corpo de vocês é morada do Espírito Santo de Deus? E o Espírito Santo de Deus não vem vazio para o nosso corpo, irmãos. Ele vem com as virtudes divinas, o poder de Deus, o amor de Deus. O Espírito de Deus é o próprio Deus que habita em nós. E essas virtudes estão em cada um de nós, que fomos curados, que sabemos quem nos curou e que precisamos testemunhar desse que curou as nossas almas. Então, meus irmãos, evangelizar é simplesmente falar o que é que Jesus fez na vida de cada um de nós. Eu poder chegar para o meu filho, para o meu parente, para o meu amigo, para o meu professor, seja quem for, e dizer: olha, você me conhece, você sabe que eu era dessa forma e dessa forma, e você tem visto que hoje eu sou um novo homem, uma nova criatura. Você acha que isso aí foi por méritos meus, por capacidade minha, por controle emocional meu? Não foi. Foi Jesus que fez com que aquela criatura indesejável morresse com ele naquela cruz. E ele me deu uma nova vida, que você constata hoje em mim. Irmãos, isso é evangelismo. Porque a mesma coisa que Jesus fez na vida de cada um de nós é a que tem que ser feita na vida de todos os pecadores. Então isso é uma palavra de evangelismo. Então, falando do que Ele fez em nossas vidas, nós estamos cumprindo a nossa missão. Nós estamos aqui praticando a lição daquele ex-paralítico que enfrentou os judeus dizendo: Jesus foi quem me curou. Quando Jesus estabeleceu a igreja,
que nós chamamos igreja primitiva, que é a igreja que surgiu logo depois da ressurreição e da ascensão de Jesus aos céus, Jesus disse para aqueles homens que o seguiam aqui na terra: eu vou voltar para os céus. O Pai vai me reaver a glória que eu tive com Ele antes da fundação do mundo. Mas vocês ficarão. E vocês serão as minhas testemunhas. Doravante, vocês vão dizer para o mundo que conviveu, que viu o homem Deus, que trouxe a vida para ser devolvida a todos os homens condenados pelo pecado. Mas para que vocês façam isso, eu vou dotar-lhes do poder necessário para que vocês façam esse testemunho meu em toda a humanidade. No livro de Atos, se você quiser abrir, capítulo número 1. Se o Estevão quiser projetar, não tem problema. Atos 1, versículo 8. Assim diz Jesus para aqueles seus discípulos que iriam ficar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estes são os nossos limites, irmãos, que para nós são limites difíceis de ser alcançados, são metas inatingíveis para o humano, mas para o Espírito Santo de Deus, que habita no corpo humano justificado pela sua fé em Jesus, não há limites. A igreja vai levar a palavra até os confins da terra. Nós cremos nisso, irmãos? Porque Jesus assim o disse. E nós temos essa arma. E Jesus conta com você, irmão querido. Ele não precisa, mas Ele te deu essa missão. Jesus poderia simplesmente, com um estalo de dedo, fazer com que todo mundo soubesse que Ele salvou-os na cruz. Mas Ele não confiou essa obra nem a anjos. A Bíblia diz isso. Ele confiou a nós, os justificados. Portanto, é missão nossa. Mexamo-nos, irmãos, para falar para as pessoas que foi Jesus quem salvou as suas almas naquela cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo completa isso. O texto que nós vemos anteriormente, de Atos 1:8, foi escrito por Lucas. Mas o apóstolo Paulo fortaleceu a uma igreja já organizada por aqueles homens que receberam o dom do Espírito Santo e caminharam e foram à igreja de Roma. E Paulo diz ali, fortaleceu aqueles irmãos, que eles tinham a responsabilidade de fazer com que o mundo conhecesse que foi Jesus que o salvou. Então nós abrimos em Romanos, no seu capítulo 10, e nós podemos estar lendo, ou pela projeção, ou pela sua Bíblia, você veja aí qual melhor, a partir do verso 12, quando aqueles certamente crentes ali da cidade de Roma estavam acomodados dentro da sua igreja, desfrutando do seu culto. Todos os domingos o pastor trazia-lhes uma mensagem, e todas as pessoas que precisavam ser evangelizadas, o pastor é que tem que ir, ou o irmão fulano de tal,
que é a do evangelismo. Paulo diz esse texto lá para os romanos. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ou seja, não há distinção entre países, pessoas de países diferentes. O Senhor é para todos, é de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, Paulo está dizendo, olha, o Senhor é para todos, e Ele é rico em misericórdia para todos, gregos, estrangeiros, romanos, brasileiros, baianos, mineiros, que o invocam. O que é invocar? É olhar para os céus e dizer, Deus, por misericórdia, eu sou um pecador, eu preciso de cura para minha alma, porque eu sei que a minha alma enferma me levará para o sofrimento eterno. E eu creio que na minha fé no Senhor, por aquele sacrifício feito por mim, me justificou dos meus pecados. Isto é o invocar. O Senhor é rico para todos os que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, como é que está na sua versão aí? Será salvo. Aqui é um futuro sim, irmãos. Tá? Então essa história também de dizer que já existe um predeterminado número de pessoas para ser salva, eu não encontro fundamento bíblico nisso. Aqui está dizendo que todos os que invocarem o nome de Jesus será salvo, seja de qual for a nação da terra. Os irmãos entendem o texto assim ou não? Todos os que invocarem será salvo, todo no singular, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não é coletivo não, tá, meus irmãos? Eu não tenho, Deus não me permitiu invocar, eu posso orar e devo pela salvação de alguém, mas não me arrepender por alguém. Todos nós precisamos arrependermos-nos e invocar o nome do Senhor, e aí seremos salvos. Agora vem o verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E continua Paulo. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Os irmãos sentem algum peso de responsabilidade sobre esse texto, irmãos? Eu sinto, vocês também sentem, com certeza. Como é que o mundo vai saber que Jesus foi que salvou-os na cruz? Que existe uma salvação para o pior dos facínoras, mediante o seu arrependimento, mediante o seu invocar para ser salvo. Como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus e invocou o nome de Jesus dizendo, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E ele foi salvo, porque Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus tem essa missão. Paulo fez 3 perguntas para a igreja de Roma. E eu passo essas 3 perguntas para a igreja Monte Moriá, incluindo-me nela. Como invocarão para ser salvo em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso nós precisamos pregar. Nós precisamos bater as portas. Eu às vezes fico me consolando nos momentos de solidão que esteja, às vezes na insônia, e exaltando o nome de Deus, por mim e por muitos irmãos dessa igreja.
que batemos e continuamos batendo em portas, para que elas se abram, para que a gente possa falar que Jesus salvou-as naquela cruz do Calvário. Por isso o verso 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Por isso Atos 1:8 diz, e Mateus 28 diz, pela palavra de Jesus: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos ordeno. Então, esse verso 15 é para nós, irmãos. Nós somos enviados de Jesus para essa missão. Hoje um irmão da nossa igreja, ontem bem tarde da noite, ele me falou, eu fiquei tão feliz, que ele ia buscar um rapaz que ele conheceu, porque ele tinha dificuldade de andar. E ele estava aqui hoje na igreja pela manhã. E ele tomou uma decisão, ele ficou sabendo que foi Jesus que salvou ele na cruz. Porque ele foi lá e pregou. Ele bateu naquela porta. Ele rompeu a barreira da vergonha que nós temos às vezes de falar de Jesus. E o profeta Isaías diz, aliás, aqui mesmo no texto do verso 15, dizendo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas os homens às vezes estão mais preocupados com a beleza do rosto do que dos pés, irmão. Aqui quando fala da beleza dos pés, são os pés que caminham para bater as portas da pessoa para dizer, Jesus foi quem salvou você. Se você confessá-lo, você está salvo. Esses são os belos pés. Tem um hino bonito que nós cantamos de vez em quando, né, Robson? Pé sangrento, já ouviu? De Jesus? Pesquisa lá, você vai cantar ele um dia para nós aí. Pés sangrentos de Jesus. Lindo. Esses são os belos pés que caminham para evangelizar. E eu concluo aqui, irmãos. Nós sabemos que Jesus nos salvou quando passamos a viver um novo estilo de vida. Jesus orientou aquele paralítico para isso. Lembra, os irmãos, do verso 14? Você está curado. Vá e não peques mais, porque se o fizeres, coisas piores acontecerão. Eu já falei sobre isso. Isso significa uma nova vida, irmãos. Uma nova forma de viver. A morte do velho homem. Quando você informa o pecador que o pecado dele está pago por Jesus na cruz do Calvário e que ele pode ter os seus pecados perdoados mediante a sua entrega a Jesus, para que a velha criatura, que o pecado reina sobre ele, morra em Jesus e receba ele uma nova vida em Jesus. Nós estamos exatamente mostrando um novo estilo de vida para as pessoas. A morte do velho homem, um novo nascimento, uma nova vida em Cristo Jesus. João capítulo 3, versículo 3. Um homem que se considerava extremamente religioso, João capítulo 3, versículo 3, que liderava um grupo de pessoas numa congregação, ele não sabia que havia uma nova vida em Cristo Jesus. E ele foi ter com Jesus, e ele respondeu a ele, João 3,
versículo número 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, como é que está a sua versão aí, irmão? Não pode ver o reino de Deus. Impossível. Aquela criatura formada em Adão ver o reino de Deus. Ela precisa morrer em Jesus para que um novo homem nasça a partir daquele momento. Por isso ele disse a Nicodemos: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o verso 7 ele diz: não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Porque o verso 6 desse capítulo 3 diz: o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne vai para o pó, infalivelmente, mas o Espírito, nascido novamente de uma nova criatura, ou seja, o Espírito que habita uma nova criatura em Jesus, vai habitar no céu para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, 2 Coríntios 5,17, um texto muito conhecido de todos nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez ou se fizeram novas. Como é que nós estamos diante disso, irmãos queridos? Tudo se fez novo na nossa vida? Certamente não. Mas o importante é que nós tenhamos a consciência de que a cada dia a nova criatura em Cristo Jesus precisa evoluir em nós, crescer em nós, nós vivermos mais para Deus, mais perto de Deus. Vamos concluir nas aplicações aí, Estevão, por favor. Nós vimos hoje, irmãos, que já fomos salvos do maior mal sobre nós, que é o pecado. Mas uma segunda aplicação, nós vimos que a maioria não sabe que foram salvas desse mal por Jesus, porque nós não temos pregado suficientemente para que o mundo saiba. Terceiro, e nós vimos que é pelas Escrituras que poderão saber dessa salvação. E como saberão das Escrituras, se nós não pregarmos as Escrituras? Se nós que fomos enviados para pregá-la, não o fizermos? Eu quero que você pergunte ao seu coração, como eu estou perguntando ao meu. Você se lembra a última vez que você pregou a Escritura para alguém sobre Jesus? É missão sua, porque você sabe que foi salvo dos seus pecados por Jesus. E concluímos, Estevão, como estamos nós? Estamos como salvos sabedores ou salvos e não sabedores? O que é um salvo e não sabedor? É o mundo fora de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem o poder para perdoar todo o pecado. A Bíblia diz que no momento que Jesus morreu naquela cruz, expirou, ele elevou os olhos aos céus e disse ao Pai: está consumado. E o Pai respondeu, porque a Bíblia diz que houve uma revolução cósmica na terra. A terra tremeu, o dia se tornou noite. Foi Deus respondendo: o teu sacrifício, filho, foi aceito. O pecado dos homens está pago. Eles precisam buscar contigo a quitação dos seus pecados.
Então, meus irmãos, os salvos que não são sabedores são essas pessoas. E eu queria convidá-los a informar a essas pessoas que elas estão salvas pelo que Jesus fez por elas na cruz. Não há judeus nem gregos. Deus encerrou tudo sob o pecado para usar de misericórdia com todos. Assim diz a palavra. Essa informação é nossa. Eu quero orar com os irmãos. Se você acha que pode fazer mais para o reino de Deus, que você não tem pregado suficientemente, e que você concorda que essa missão é sua, sim, então vamos orar por isso. Pedir a Deus que abençoe a você e a mim, para que nós possamos levantar e pregar, para que haja pessoa que creiam em Jesus. Os que acham que devem fazer isso, por favor, fique de pé para nós orarmos juntos. Santíssimo Deus, temos uma missão aos nossos olhos inatingível. Mas quando olhamos a tua palavra e ouvimos do próprio Jesus dizendo que vós recebereis o poder do céu para que sejais minhas testemunhas até aos confins da terra, e que os homens não crerão se não houver quem pregue. Que o Senhor abençoe a minha vida e a vida de cada um dos teus filhos que hoje firma esse pacto diante do Senhor. Que nós possamos informar as pessoas que elas estão salvas por Jesus na cruz do Calvário, mediante o invocar delas a esse Jesus. Nós te pedimos por nós, Deus, nos abençoa para isto. Levanta essa igreja para esta missão. Mova nosso coração para isso, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar.